Solidariedade. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live da Casa de Solidariedade e Beneficência. Contamos com a participação de vocês nos comentários. Hoje a gente vai ter uma palestra bem gostosa com as nossas amigas Edna e Silvana. Eu sou suspeita para falar, porque eu amo muito as duas. Então, tudo que elas falam para mim é extremamente importante, eu guardo no coração, na consciência e tento praticar nos meus dias. E hoje o tema vai ser interessante, é um tema que tem que ser muito trabalhado, né, diariamente, é o perdão como caminho para a felicidade. E estou bem feliz por apresentar as duas, né? E elas estão bem nervosas, mas eu tenho certeza que elas vão mandar muito bem. Então, a gente vai começar com a oração, né? Vamos pensando nos mentores da Casa de Solidariedade, esses nossos amigos queridos que nos visitam constantemente. A distância é só física, espiritualmente nós estamos bem conectados, né? Nós estamos juntos, nenhum de nós somos esquecidos, né? E o nosso coração bate muito forte quando a gente pensa um no outro. Tá? Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento até o Mestre Jesus, esse nosso irmão querido, esse nosso irmão bonito, que nos ama profundamente, que nos traz ensinamentos de tão longe, tão antigo, mas que ao mesmo tempo é tão atual. Que a gente possa abrir o nosso coração para aquilo que ele propôs para cada um de nós. O Mestre Jesus olha para nós com muito carinho e deseja sempre o nosso melhor. Deseja que essa terra querida seja luz, seja alegria, seja felicidade, seja paz. E que esta paz possa reinar em nosso coração, no nosso final de semana, com os nossos familiares. E que a gente possa trabalhar bastante o perdão, principalmente conosco mesmo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cairmos em tentações e livra-nos de todo o mal, pois é teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos que chegaram. E a gente vai dar início à nossa palestra de hoje, a nossa live, coração bem aberto. A nossa amiguinha Edna e Silvana. Olá, boa noite, Carlinha. Obrigada aí Boa pelas noite. suas palavras, né, que já acalmam o nosso coração. Eu agradeço também, viu, Carlinha? Muito obrigado e boa noite a todos. Então, nós estamos aqui, né, na noite de hoje, com muita gratidão, com muito carinho, desejando a todos vocês que estão aí do outro lado, mas estão próximo do nosso coração, né, uma noite de paz, que Jesus nos abençoe em mais esse encontro, né, esse encontro tão bonito que vem acontecendo todas as sextas-feiras à noite, esse convite tão encantador
da nossa Casa de Solidariedade, né? Para que a gente possa aí continuar nessa integração com a nossa casa, nessa irmandade tão profunda que para o Evangelho hoje nós escolhemos o tema do perdão, né? Então a gente vai estar falando sobre o perdão, buscando levar aí de uma maneira bem descontraída, bem leve, mostrando aí as nossas capacidades, né? Nesse caminho de perdoar, que às vezes se torna tão amargo, tão difícil, né? Mas a gente vai aí tentar mostrar no decorrer dessa conversa que ele pode ser de uma maneira mais leve, mais suave, né? Que Jesus está sempre ali, no comando, para que a gente possa conseguir chegar nesse perdão aí, trazendo mais alegria para o nosso coração, como diz o nosso tema, perdão a caminho da felicidade. Então, para começar a falar desse tema da noite de hoje, eu gostaria de estar lendo só um trechinho da pergunta 918 do Livro dos Espíritos, que diz assim: por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? E nas explicações aqui, na resposta dos nossos amigos espirituais, eles nos diz que temos que alcançar aí as características do homem de bem. Facinho, facinho, né? Então, assim, e dentro dessas características do homem de bem, eu queria destacar uma das últimas que está aqui, que diz assim: o homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E ele se lembra das palavras do Cristo, que um dia sabiamente nos disse que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. Então, começa a nossa reflexão a partir daí, dessa famosa frase, né, que Jesus aí nos deixou para estar trabalhando esse perdão. E essa frase, na verdade, ela nos remete, né, naqueles tempos longínquos, lá na passagem da mulher adúltera, que para mim, assim, é um dos maiores exemplos de perdão que contém o Evangelho. Eu acho, assim, simplesmente maravilhoso aquela atitude, né, do mestre naquela decorrência ali daqueles fatos ali. Quanta magnitude, quanta benevolência, quanta sabedoria, né? Naquele simples ato de dizer essa frase: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E dali, muitos podem não ter compreendido muito bem o que ele quis dizer, né? Como assim? Então, no livro Boa Nova, Humberto de Campos nos coloca uma passagem entre Jesus e o João Evangelista, que talvez, assim, na época também não entendeu muito bem essa situação. Então, ele questiona o mestre dizendo: mestre, por que não condenaste a pecadora? Afinal de contas, não infringiu ela as nossas leis? Então, por que você a liberaste assim, né? Dessa maneira? E aí, então, o nosso mestre, cheio de bondade, né? De misericórdia, com aquela característica, né, da sua personalidade ímpar, vai explicando assim de uma maneira bem suave, né, para João naquele momento, que aquela criatura já carregava um peso tão grande, né, sobre si, já eram tantos os infortúnios que ela vinha ali suportando durante a trajetória da sua vida, que a sua própria consciência, por si só, já a condenava.
Aí eu pergunto, né? O que a gente pode subentender, né, dessa questão? O que nós podemos tirar de ensinamento aí? E o que eu pensei foi o seguinte, que o mestre quis dizer que aquela criatura, aquela pessoa, aquela mulher sofrida, ela não precisava ser julgada. Na realidade, o que ela mais precisava era ser acolhida, né? Nas suas dificuldades, ela precisava ser acolhida nos seus medos, né? Precisava ser mais bem direcionada na vida. Ela requeria um olhar diferente. E foi o que ele fez com ela. Porque, afinal de contas, atirar a primeira pedra é sempre muito fácil, né? Mas procurar saber, procurar entender, averiguar os motivos que levou aquela pessoa, né, a chegar naquela situação, isso quase ninguém faz. Então, olha só que coisa maravilhosa, né? O quanto Jesus nos entende. Ele sim é capaz de olhar dentro do nosso íntimo, ver as nossas necessidades, perceber aquilo que nós precisamos. E é por isso que ele nos perdoa sempre. Porque ele não vê só aquela situação momentânea, ele vê toda a nossa trajetória. Ele sabe de tudo que nos aconteceu até ali. Ele enxerga essas necessidades interiores melhor que nós mesmos. E ele então mostra que ali aquela mulher do povo, né, simples, ela precisava mesmo era de indulgência. Ela precisava encontrar um meio de conseguir seguir o seu caminho. E é por isso que ele perdoa e simplesmente a pede: vá e não peques mais. Maravilhoso poder ouvir isso, né? Quando a gente também erra, né? Eu te perdoo, eu desculpo, mas não faz mais isso. Então, olha que gostoso, né? A gente poder ouvir tudo isso. Só que a gente ainda, né, nesse caminho, muitas vezes a gente se pergunta, né? E como que eu posso, eu, ser humano simples, mortal, né, perdoar? Qual o caminho que eu devo seguir para estar chegando aí? E eu encontrei numa frase de André Luiz, né, algo mais ou menos assim que ele diz: se você cometeu erros, aceite-os. Mas procure, a partir de agora, não rescindir mais nesses mesmos erros. Só que tenha em mente que você não é uma entidade angélica. Você é simplesmente uma criatura humana matriculada na escola da vida. Então, faça o seu melhor dentro das suas possibilidades. E quais serão essas oportunidades? Como será que a gente pode encontrar esse caminho, né, para perdoar? Será que a gente pode, de repente, começar a analisar um pouco mais a outra pessoa? Olhar para ele com olhos de amor? Ver através, né, dessa lente tão poderosa que é o amor, o que levou aquela pessoa, né, como o mestre fez com a pecadora da história, o que levou aquela pessoa a tomar essa atitude, às vezes tão hostil, né? Se a gente se colocar realmente no lugar do outro, talvez a gente possa entender um pouco mais tudo isso. Então, assim, vamos questionar, né? Quais as oportunidades que ele teve? Quem era a sua família? Aonde ele cresceu? Como ele viveu? Que educação ele teve? Será que ele teve realmente as mesmas oportunidades que eu? Enfim, qual o estilo, né, de vida dessa pessoa? Então, vamos tentar compreender um pouquinho melhor tudo isso, né? Ver o que a gente pode falar nós mesmos,
porque a gente também se beneficia muito dentro de toda essa situação. E dentro disso eu pensei assim, às vezes, mesmo a gente fazendo tudo isso, um esforço aí soberano, a gente não consegue ainda, né? Tá realmente tirando esse perdão de dentro da gente. Aí a gente fala, e agora? Aí agora eu digo para vocês, existe um Deus maior que tudo, um Deus poderoso, que pode te ajudar nessa caminhada. Então, assim, entrega para Deus essa atitude, né? Essa situação, essa pessoa. Pede a Ele força, resignação, que Ele renove, né? A tua vontade interior de mudança, que Ele te auxilie em todos os sentidos, para que você consiga chegar aí nesse perdão, né? Tocando nesse coração que está precisando, assim como você, de se melhorar, de crescer, de seguir em frente. E com certeza, tudo isso vai trazer uma libertação tão grande, né? Você vai deixando tudo fluir, tudo caminhar, e a gente vai vendo que a vida vai melhorando, uma luz nova vai brilhando dentro de nós. Então, deixa essa luz brilhar, né? Que a partir daí nós possamos escrever uma nova história, com novos conteúdos, lugares diferentes, né? Seguir novos caminhos. E desejar isso para o outro também. Que o caminho dele seja feliz, que a sua jornada seja bem mais leve, bem mais suave, que ele encontre, assim como nós, né? Esse caminho do aprendizado, para que ele possa errar menos, para que ele também possa perdoar mais. E assim a gente vai levando a vida de uma maneira mais leve e confiando nos desígnios do Mestre, que está sempre nos chamando, sempre nos convidando a nos melhorar. Esse Mestre de amor que tanto tempo esteve aqui, junto de nós, no nosso planeta. E nessa passagem, onde ele fez assim esse percurso tão messiânico, nos deixando aí o Evangelho, ele exalta o perdão como um dos maiores benefícios para a humanidade. E ele diz que através do perdão são imensas as nossas conquistas. Que através do perdão, ele próprio conseguiu, juntamente do amor e da caridade, instalar um reino de amor aqui nesse planeta, que ainda está no comecinho, né? A gente ainda continua aí, mas a gente vê que a maioria de nós tem esse reino de amor já implantado no nosso coração. E analisando por outro lado, eu consegui ver também que a ciência vem comprovando tudo isso que Jesus já nos disse há 2000 anos atrás. Olha que coisa legal, né? Como é bonito a gente ver isso. Então, a ciência nos fala, assim, dos inúmeros benefícios do perdão. Ela tem estudos comprovados, confirmados, que as pessoas que conseguem perdoar, elas têm uma capacidade muito maior de transformação na sua vida. Que elas têm um processo de cura acelerado, se comparado com as pessoas que continuam carregando a mágoa dentro de si. Que elas têm conseguido diminuir de uma maneira, assim, incrível o nível de estresse, de ansiedade, que elas apresentam uma melhora significante na pressão arterial, no humor, na insônia e em muitas outras coisas. Mas também ela nos alerta que o não perdoar, ao contrário de tudo isso, favorece o surgimento de sintomas e doenças que vão nos afetando, como a tristeza, a angústia, a depressão e a mágoa. E sobre a mágoa, ela ainda nos coloca algo mais. Ela diz que ela cria
uma névoa densa, né? Uma névoa densa na nossa mente que vai sobrecarregando todo o nosso corpo, de uma maneira que às vezes a gente nem percebe, mas que vai gerando um peso enorme, um desconforto imenso em todo o nosso organismo, que o não perdoar escraviza todo o nosso sistema mental, emocional e físico com a sua carga negativa. Mas olha só, a ciência falou tudo isso. E como eu disse, Jesus já nos dizia há muito mais tempo. E tem uma passagem que eu gostaria de ler um trechinho na íntegra, que está no livro Ave Luz, do que Jesus nos fala, né, do não perdoar e da mágoa. Ele diz assim, numa conversa com Tomé, que foi perguntar para ele sobre o perdão. Meu filho, tocaste em uma sensibilidade da lei. Tocaste em um assunto que por natureza é divino e por necessidade se faz humano. Tocaste num ponto-chave para que possas entender o segredo da felicidade. O perdão, quando desconhecido pelos homens, começa a dar sinal pelos lábios. Depois, com o tempo, suas raízes espirituais vão se aprofundando e estimulando o coração. O perdão desentulha todos os miasmas de que a mente, porventura, se tenha feito portadora. Ele irriga todos os canais do sistema nervoso que a invigilância se esquecera de cuidar. Ele dá vida ao coração, porque purifica o sangue em toda a sua extensão. Ele acelera o entusiasmo de viver e é forte motivo para a alegria perfeita. Olha só que coisa maravilhosa, gente. Então, assim, é muito bom saber que a ciência está comprovando, né? Tudo isso que Jesus já nos falou há tanto tempo. Não que para nós isso faça alguma diferença, mas para aqueles, né, mais materialistas, que só acreditam mais, né, nas pesquisas, isso faz uma diferença assim incrível, né? Que vai permitir com que eles também busquem esse caminho para se sentirem melhor. E ela ainda nos fala também do esquecimento, que é uma grande preocupação, né? É o perdão. A gente esquece ou não esquece? Consegue ou não esquecer, né? E a ciência, ela diz que não tem como a gente apagar a nossa vivência. Não dá para deletar tudo isso, né? Mas que com esse aprendizado, a gente não mais vai permitir que o outro nos ofenda, que o outro nos machuque, que ele torne a nos agredir, seja da maneira que for. Ela compara como se fosse um machucado, né? Você caiu, machucou, doeu e cicatrizou. A cicatriz está lá, mas depois que cicatrizou, não dói mais. Então, assim, a marca está lá na sua pele, você olha, você lembra daquele tombo, mas a dor passou, você não sente mais. Assim também é os nossos sentimentos. Eles continuam lá, a gente sabe que houve aquele fato, né? Mas ele não nos aflige mais. Coisa linda, né? Então, assim, é um trabalho, né, do dia a dia que a gente vai fazendo aí na nossa caminhada. E o bom de tudo isso é poder agradecer, porque a gratidão é um dos sentimentos mais sublimes que a gente pode, né, carregar de nós. Então, que nós possamos agradecer a Deus, dizer para Ele de todo o nosso coração: obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que já passou. Obrigada, porque eu não sou mais aquela pessoa que eu era. Mas também não sou ainda aquela que eu almejo ser. Mas eu estou a caminho.
Eu estou confiando, eu estou acreditando, eu estou lutando, e eu sei que eu vou me melhorar. Eu sei que hoje tudo se renova, tudo se transforma. Então vamos abandonar, né, os velhos sentimentos, vamos dar lugar para o novo, que possamos ter a certeza de que nós somos criados para ser felizes. E não vamos ser nós a bloquear essa felicidade, né? Depois dessa caminhada tão linda de termos chegado até aqui. Então eu faço o convite para mim, para você, né? Para todos nós, que nós sejamos o nosso próprio jardineiro, aquele jardineiro fiel, aquele jardineiro que limpa, que planta, que rega, para que dentro de nós, a cada dia, possa florescer o amor, o perdão, a misericórdia e várias outras sementinhas boas. E dentro disso, eu queria fazer mais uma colocação, que a gente seja também o nosso primeiro e grande amor. A gente tem que se amar, porque só um coração que ama é capaz de amar, perdoar e liberar o outro pelas suas atitudes. Então, amemos, perdoemos. E agora eu vou passar a palavra para minha companheira Edninha, né? Que ela possa continuar aí levando esse tema tão gostoso, né? Falando um pouco mais dessa sensação da felicidade através do perdão. Edninha? Que bom, né, pessoal? Ela falou tantas coisas boas que a gente fica assim, sentindo as palavras, a vibração do amor, né? Tirando esse peso do perdão e passamos a pensar na felicidade. Por que pensar na felicidade? Porque é exatamente isso que nós vamos sentir a partir do momento que nós tirarmos todas essas mágoas do nosso coração, né? E aí eu vi uma coisa assim e eu trouxe para vocês. Com a palavra felicidade, com a letra F, fé para, fé para serenar os nossos corações. Com a letra E, esperança para realizar os nossos sonhos. Com a letra L, liberdade com consciência. Com a letra I, inteligência para aceitar as diferenças. Com a letra C, coragem para nunca desistir dos nossos desafios. Com a letra I, íntegros, que sejamos íntegros para sermos sempre justos, dedicados para aprender a renovar sempre. Com a letra A, aceitação, aceitar os nossos limites e os limites do outro. Com a letra D, decididos sempre a fazer o bem. Com a letra E, educados para respeitar a todos sem distinção. E aí, também, eu queria saber, né, muito embora a gente já tenha assim, mas o real significado, o que está escrito no dicionário sobre a felicidade? Aí eu procurei no dicionário Aurélio, aí estava escrito assim: felicidade, contentamento, sucesso, bem-estar e boa sorte. Muito bom, né? Aí eu achei mais interessante olhar no dicionário de A a Z, o dicionário espírita, né? Aí tem várias definições, e uma delas está escrito assim: felicidade é ter Deus no coração. E a outra está escrito assim: felicidade é uma obra de construção progressiva no tempo. Eu achei maravilhosa. Por quê? Muitas vezes
nós nos sentimos tristes, todos são felizes, para todos tudo dá certo, né? Eu estou procurando a minha felicidade, aonde está a minha felicidade, né? A minha felicidade não está longe de mim, a minha felicidade está dentro de mim, né? A minha felicidade depende da minha opção de vida. Como a Silvana narrou para a gente tão bem sobre o perdão, tantas literaturas mostrando, exemplificando e mais, mostrando para nós que tudo depende das nossas escolhas. O que eu vou escolher? Eu vou escolher ficar magoado, ressentido, qualquer coisa eu vou ficar triste, ou eu vou resolver lutar, aprender, querer saber, querer me conhecer, né? Então, para que sejamos felizes, nós temos que querer ser felizes. Nós temos que entender dentro de nós mesmos com o que é que eu me sinto feliz. Porque muitas vezes as pessoas, na ilusão do mundo material, elas vivem uma vida trabalhando, lutando e conseguindo. E quando você para e você conversa com ela, ela tem um vazio. Ela tem um silêncio dentro dela, uma inquietude, muitas vezes, uma insatisfação, né? E então, o que acontece? Ela deseja comprar um carro, ela vai lá, compra o seu carro zero. Enquanto está para chegar o carro, ela está toda ansiosa, esperando que esse carro chegue, né? Quando o carro chega, ela entra nele um pouco, ela fala, bom, dessa vez eu peguei esse, mas agora, depois desse, eu vou querer pegar tal marca. Quero outra marca, porque esse aqui, dessa vez, eu olhei isso, eu gostei, mas eu quero... Quer dizer, ela nem chegou a curtir aquele momento de felicidade dela, né? Porque ela está assim, cada vez, tudo que chega para ela é uma coisa assim muito rápida. Vem e vai embora porque ela já está querendo outra, porque ela está numa aceleração total, né? E a felicidade é como o perdão. Se nós optarmos por sermos felizes, vai ser um exercício constante. Por quê? Porque nós precisamos sempre estar renovando os nossos sentimentos. Porque na nossa caminhada, todos os dias, a todos os momentos, existem fatos novos que mexem com o nosso eu, né? E é nesse momento que a gente tem que recorrer a mudar a vibração, mudar os sentimentos, né? No capítulo 10 do Evangelho, quando nós estávamos também estudando perdão, Pedro diz a Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes 7? Aí Jesus responde, 70 vezes 7. Então, o que ele quer dizer? Se nós estamos magoados, estamos se sentindo ofendidos, nós temos que renovar isso, né? E temos que perdoar sempre. Nós, ainda nessa condição tão pequena, nossa, né, que nós ainda estamos nos magoando. E a felicidade, nós colocamos assim, né, que o perdão como caminho para a felicidade, por quê? Porque a felicidade segue o mesmo caminho do perdão. Ela tem que ser novamente lembrada.
né? Muitas vezes em nossas vidas, nos acontecimentos, durante a nossa jornada aqui neste planeta chamado Terra, né? Que tantas coisas acontecem e nos deixa meio entristecidos, com depressão, às vezes o desemprego, às vezes a falta de paciência um com os outros dentro dos nossos lares, às vezes no serviço, quem tem um serviço, com o seu chefe, enfim, são as situações, né? Neste momento de pandemia, que estamos todos convidados a ficarmos em casa, a não sairmos, a estarmos ali, bem pertinhos um do outro, né? Porque o lar é a nossa base, né? Então é aqui que nós temos que treinar tudo: a felicidade, o perdão, a ansiedade, tudo nós temos que treinar. A vida é a nossa grande escola e o nosso lar é a primeira delas, né? Porque quando nós estávamos num ritmo normal, qualquer coisa você dá uma saidinha, vai no mercado, você vai fazer uma comprinha, né? E pronto, quando você volta já. Agora não. Agora nós somos convidados a mudar mesmo, a transformar essa energia, né? Se porventura essa energia da tristeza vem nos abraçar, da ansiedade, nós estamos sendo convidados a repensar nisso tudo, né? Porque se nós abraçarmos a tristeza, nós vamos adoecer. Se nós abraçarmos a melancolia, a angústia, né? E ficarmos ali exigindo de nós mesmos e de todos aqueles que estão à nossa volta, como vai ser esse ar que nós não enxergamos, nesse olhar grotesco que nós temos e que nós não visualizamos a espiritualidade tão linda que está junto de nós, os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, os diversos nomes, né? Então, como seria se nós estivermos alegres e como seria se nós estivermos tristes, né? Então, se nós estivermos alegres, com certeza uma luz nos acompanhará. Se nós estivermos com pensamentos positivos, amando o nosso próximo, desejando o bem, se a gente sabe que alguém está doente ou que alguém está precisando, se a gente se lembra, se a gente faz uma prece, quanta luz estará ao nosso redor, né? Mas se nós formos egoístas e se nós nos fecharmos, o que é que nós vamos receber, né? Se nós deitarmos, ficarmos num cantinho ali, tristes cada vez mais e mais, né? Qual é a luz que estará ao nosso redor? Será que nós vamos conseguir receber ajuda? Então, é assim, a felicidade, ela é de dentro para fora. Porque quando ela está só no externo, é aquele momento em que nós estamos muito preocupados em fazer e comprar e ser, né? Ser não, estar, né? E nesse momento que nós estamos assim, a felicidade, ela está passando pela gente, mas e dentro do nosso coração? Então, é importante que nós trabalhemos a nossa felicidade, que nós façamos uma programação em nossos pensamentos. Nós precisamos educá-lo a ser feliz, a ver o amor do Pai, as belezas da natureza, as qualidades das pessoas. Nós precisamos deixar de apontar os defeitos, as imperfeições.
porque todos nós somos imperfeitos. Então, nós precisamos buscar as qualidades, os elogios, os abraços, os apertos de mão verdadeiros, aqueles abraços que passam aquela energia gostosa, aquela energia assim que a pessoa fala, nossa, que delícia, né? Que abraço assim, parece aquela conversa gostosa, que você desabafa, que você conversa, que depois você fala assim, nossa, que maravilha, eu conversei tanto com minha amiga Silvana, foi tão bom aquela tarde que nós tomamos um chazinho juntas e trocamos as nossas ideias, que nós falamos tantas coisas boas, né? Como, por exemplo, essa oportunidade que nós tivemos desta tarefa que nos foi confiada. Então, por muitas vezes nos ligamos, por muitas vezes nos falamos, falamos sobre o texto, falamos sobre nós, sobre o nosso dia. E aí, cada vez que nós conversávamos, falava, ai, que bom, que alívio, não, então tá indo, né? Que gostoso, tá saindo, né? A insegurança. Muitas vezes nós também somos abraçados pela insegurança, né? E essa casa tão maravilhosa, esse lar bendito, lar de solidariedade, né? Tanto tem ensinado para nós. Quantas vezes nós já pegamos esse evangelho e fomos até o fim e recomeçamos e fomos de novo, né? Então, e Jesus mostrando para nós, sede feliz, viva, sorria, vá em frente, não desistas, estou contigo, minha irmã, né? Quantas mensagens boas, acolhedoras, quantos abraços quando a gente adentra naquela casa. Ai, que delícia! Esses abraços, esses amigos, esses verdadeiros irmãos, irmãos de alma, que torcem por nós em cada momento de nossas vidas, né? Eles estão lá, eles estão ligando. Eu, por exemplo, que estou passando por um tratamento, quantas ligações eu recebo, quantas orações. Olha, quando acabar a pandemia, eu vou te fazer uma visita. Como é bom isso, como é bom ter amigos, né? E como que nós vamos adquirir os amigos? Quando nós estivermos bem, de dentro para fora. Quando nós formos capazes de perguntar, oi, meu amigo, oi, minha amiga, tudo bem com você? Como você está? Né? E isso tudo é a proposta das lições do nosso querido mestre. Que nós sejamos irmãos, que nós nos preocupemos com os nossos amigos, que nós possamos irradiar alegria, boas palavras, sorrisos abertos, que nós tenhamos um tempinho para ouvir os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos vizinhos, que nós possamos olhar os nossos vizinhos com carinho, com amor, né? Se um dia ou outro, porventura, eles passarem rápido e não cumprimentar, que a gente não guarde em nosso coração, nossa, nem está olhando na nossa cara, nem... Nós já não estamos mais para estar com esses pensamentos. Nós estamos há muito tempo na Casa de Solidariedade, aprendendo tantas coisas boas. Por que jogar a felicidade de lado, né? Por que abraçar tão fortemente o desespero, a insegurança e deixar a felicidade passar sem olharmos para ela? A vida, essa grande oportunidade que nós temos para ter uma energia boa, para falarmos com o nosso coração, com amor, com emoção,
com satisfação, com muito carinho a cada um que se chega até nós. Que nós possamos, se porventura no nosso dia a dia passar alguém que nos maltrate, que traga alguma coisa endurecida para nós, que nós possamos ter a consciência e rezar por esta pessoa e pedir que ela consiga sentir o carinho de Deus, sentir as propostas do nosso Mestre Jesus, dizendo para nós: não desistas, seja qual for o teu problema, siga em frente, eu estou junto de ti. E nos lugares mais difíceis, nas ruas mais estreitas, lá estarei, para te mostrar os caminhos mais seguros. Então, que a gente possa aproveitar a nossa existência, que a gente possa se perceber como pedras e nos deixarmos serem lapidadas. Nós precisamos ser lapidados. E essa lapidação vai acontecer entre nós. Estamos juntos e misturados para aprendermos uns com os outros e para que, da melhor forma possível, sejamos livres e sejamos fortes, corajosos para mudar tudo aquilo que conseguirmos e não desistirmos de nós, porque esse trabalho da felicidade é a cada minuto que nós encontrarmos pessoas mais endurecidas, pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer este bendito lar que é a Casa de Solidariedade, que não tiveram a oportunidade de estar no meio de pessoas tão maravilhosas, pessoas tão dedicadas a mostrar para nós tantas coisas boas, tantas doçuras, tantas palavras maravilhosas. Então, nós agradecemos por tudo isso, por todas essas grandes oportunidades que nós temos encontrado em nossa vida e deixemos que fique para todos nós que possamos nós, com os nossos pensamentos, reverter os nossos momentos de insegurança, de tristezas, e que tenhamos muita fé, muita coragem, muita força e, principalmente, que possamos aproveitar esta pandemia para entendermos a nós mesmos e sermos mais gentis com o nosso próximo. E eu agradeço por toda essa grande oportunidade que nós estamos tendo e passo a palavra para a Silvana, que ela vai ler um poema maravilhoso para nós. Eu vou estar lendo esse texto aqui, que é do Herculano Pires, né, uma psicografia do Chico Xavier, e ele está no livro Retratos da Vida, intitulado Como Laços Redentores. Ressentimento não vale, a justiça não se atrasa, e a lei da reencarnação atua dentro de casa. Olha o caso de Cristina. Envenenou o João Gamela, mas João, depois de um tempo, renasceu e é o filho dela. Embora morrer em sangue, Neca abateu Gencerico. Hoje são gêmeos em luta na roça do Tico-Tico. Furtando-lhe sítio e casa, Quinquim matou Rui da Venda, mas Rui nasceu neto dele e vai herdar-lhe a fazenda. Quintino arrasou Gregório, com bebida numa festa. Gregório voltou a ele e é o caçula que o detesta.
Em não querer-a por nora, Teutônio acabou com Lica. Vejo a moça hoje reencarnada e é a neta que o prejudica. Nina induziu-vas à morte. Um suicídio triste, sem causa. Hoje é o filho doente que ela carrega sem pausa. Lília matou Antônio, uma simples paixão de mulher, mas Antônio renasceu e é o filho que não a quer. Theo levou Juca ao suicídio, e eis que o tempo vem e vai. E Juca, hoje é o filho dele, um filho que odeia o pai. A terra lembra um hospital. Se havemos de ânimo atento, levantam-se nela muitos lares por cela de tratamento. Ressentimento, desforra, não adianta, rapaz. A vida cobra com juros as contas que a gente faz. Então, continua o convite. Perdoemos para que não deixemos contas para trás e que possamos ter sempre a oportunidade de retornarmos em lares felizes. Obrigada, Carlinha. Muito bom, vai vir. Agora nós vamos. Desculpa, gente. Nós vamos para as perguntas, né? A palestra foi maravilhosa. Vocês vão falando, vai passando um filminho na nossa cabeça, né? Tantas coisas que vocês foram expondo e a gente já vivenciou. E a gente sempre fala que quando a gente fala com o coração, a gente atinge mais consciências, mais pessoas, porque a gente fala daquilo que nós já sentimos. Então, essa serenidade que as pessoas estão colocando aí, que vocês são doces e serenas, é fruto de muito trabalho, né, gente? E eu acho que responde às perguntas do Beto e da Lu, quando fala que a Casa de Solidariedade nos auxilia nesse processo de perdoar. Primeiro porque a gente vê várias histórias assim que a gente fala assim, eu não passaria por isso. Tem um intruso aqui. Né? Então a gente fala assim, nossa, eu faço questão de coisas tão pequenas e olha só o que aquela pessoa está passando. Então ela nos abre muita visão, né, de várias experiências, de várias pessoas que passam por dificuldades e problemas que para nós seriam imperdoáveis. Então a gente acaba se sentindo envergonhada, a gente acaba perdoando as pequenas ofensas que a gente recebe no dia a dia, né? E com relação a ser ofendido, eu acho que a gente ainda está no lucro, porque difícil é quando a gente é o ofensor, porque a gente quer que o outro nos perdoe, né? E assim, a gente tem que sempre pensar nisso, né? Graças a Deus, a gente tem, às vezes está nessa condição de perdoar, né? E não de ser o agressor, de não ser o ofensor. Então, só aí já basta uma reflexão para a gente pensar bastante na nossa semana, né? Verdade. E aí, agora, a gente vai para as perguntas do pessoal. Tem uma pergunta da Flávia, que ela fala assim: como podemos ajudar as pessoas que guardam mágoas para que possam perdoar e seguir a vida com mais leveza? Como que a gente pode ajudar essas pessoas? Eu acho que é como a gente colocou, né? A gente tem que estar sempre à disposição, naquilo que a gente puder, através, né, da pouca instrução que nós já fomos aí adquirindo nesse longo caminhar. Se a gente puder estar levando essas informações para ela, essas palavras, né, esse esclarecimento, convidando ela também a esse aprendizado, né? De mudanças de atitudes, que esse é o caminho. Se você não se mudar,
fica mais difícil você compreender o outro, porque você não vai ter esse olhar mais doce, mais caridoso, mais benevolente. Então, assim, a mudança se faz necessária, acredito eu. Começa por aí. E às vezes também, né, pode-se contar uma historinha de leve, de alguma coisa que você viu que é bom, assim, trazendo, olha, sabe, aconteceu isso, nossa, lá na casa, se a pessoa sabe que você frequenta uma casa, alguma coisa, eles fizeram uma coisa tão legal, né, assim como quem não quer nada, muito sutilmente, porque às vezes, quando a pessoa está nesse estado, ela não consegue ouvir, muitas vezes ela nem consegue ouvir, né? Então a gente precisa chegar muito assim devagar, muito lentamente, para ver se, a não ser que às vezes a pessoa chegue e fala, não, se abra, né? Para mim é muito difícil, mas se não, tem que chegar bem devagarzinho para você. Apresentar Jesus através das nossas atitudes, né? É, também. Eu acho também, assim, que a gente mostrar para a pessoa que ela que carrega a mágoa. Então, quanto mais rápido ela se libertar daquilo, mais leve ela vai ser, né? E o perdão, ele é um processo, né? O perdão, a gente não pode confundir perdão com esquecimento e com aceitação. Porque existem ofensas que machucam demais a pessoa. Você não pode chegar para ela e falar assim, você tem que perdoar. E você pode falar para ela assim, até quando você vai carregar isso? Isso está te fazendo mal. Colocar ela como responsável da própria vida. É você quem está carregando isso. A pessoa que te ofendeu está vivendo a vida dela. E você vai carregar isso até quando? Vai viver com isso para sempre? Então ela começa a perceber que é ela que tem que fazer o processo de se libertar daquilo. E observar o que nos ofende. Porque o que me ofende, às vezes não ofende a Edna, às vezes não ofende a Silvana. Então eu não posso aconselhar a Edna e a Silvana se o que me ofendeu não ofende as duas. Elas vão falar, Carla, é besteira isso, né? Então, assim, a gente também tem que ser sensível com a outra pessoa. O que te causa mágoa, ressentimento? Aonde o calo aperta? Às vezes é na matéria, às vezes é na família, às vezes é uma doença. E aí que entra esse autoconhecimento, que é a pergunta da Lu, né? Isso. Sobre o autoconhecimento. Quando a gente se conhece e a gente começa a perceber aonde que a gente se magoa mais. E aí a gente começa a fazer um trabalho para a gente se libertar dessas mágoas, de pensar por que eu me ofendo tanto com isso, né? O que eu posso fazer para eu não me ofender mais? Será que é me afastar? Será que é procurar uma terapia? Será que é ir na casa de solidariedade? Será que é ter uma religião? Porque a gente tem que falar para todos, não só para quem frequenta a casa, porque a gente sabe que muitas pessoas não frequentam, muitos têm outras religiões. Mas quando você fala do cristianismo, você fala uma linguagem universal, né? E assim, o autoconhecimento ele ajuda demais, porque se eu não souber o que me ofende, como que eu vou trabalhar isso em mim? Né? E eu também vou começar a entender que se isso não ofende a outra pessoa, eu também não posso buscar ajuda nela. Ela não vai ter muito conselho para me dar, porque ela passa por aquilo assim de olho fechado, né? Então entender também o outro, né? Saber que o outro às vezes ele não vai te ajudar. Porque assim, a gente às vezes chega muito ferido na casa, né? Muitas pessoas vão para a casa de solidariedade com o coração ferido. E aí que a gente fala, é outra questão. A casa ajuda? Ajuda sim. Porque se nós observarmos lá que a gente, lá longe, quando a gente entrou, quanta coisa a gente já perdoa hoje que a gente não perdoava antes. Tudo isso foi um trabalho longo que a gente foi fazendo conosco, mesmo através desse autoconhecimento. E a casa lá proporciona muito isso para a gente, essas reflexões. Agora tem outra pergunta, é da Lu. A escola da nossa casa ajuda a aprender o processo do perdão
e da felicidade, eu falei um pouquinho, fala um pouquinho, Edna, sobre isso. A escola da solidariedade, ela não ajuda só o perdão e a felicidade, ela ajuda o ser como um todo a se redescobrir. E se ele aceitar a proposta do aprendizado da escola, é uma total renovação. É a verdadeira, como eu disse, a lapidação do nosso ser, trazendo coisas novas, trazendo conhecimento, trazendo relacionamento entre pessoas, trazendo a irmandade, mostrando que o amor tudo pode e o amor tudo vence, o respeito. Então, é uma educação moral e cívica, é uma educação geral, a nossa Casa de Solidariedade. É um lar bendito, em que traz tudo de bom para todos aqueles que estiverem dispostos a abrirem seus ouvidos, a estenderem os seus olhares e não se pegarem coisas pequenas, porque é isso que ela vem. Ela vem tirar as cortinas dos nossos olhos e trazer a felicidade para cada um de nós. Então é isso, gente. A gente já se estendeu bastante, né? Se a gente pudesse, a gente ficava aqui a noite inteira comentando, né? Porque é muito gostoso estar com vocês, ouvir a voz de vocês. É demais, gente. É muito bom a gente estar juntos, tá bom? E Com foi certeza. maravilhoso. A gente conseguiu trazer, vocês conseguiram trazer leveza para um assunto tão difícil, né? Porque a gente sabe que quando a gente sente não é fácil e é muito trabalhoso, porque, como eu já falei, perdão é um processo, mas é muito gostoso ouvir vocês, tá bom? Então agora a gente vai encerrar. Obrigada. Um coração muito grato, né? Agradecer a todos que participaram, a todos que estão nos ouvindo. Continuem nos escutando as lives da Casa de Solidariedade. E a gente espera que depois da pandemia, quando tudo voltar, que o salão possa estar bem cheio, como é cheio as nossas lives. Certo? É verdade, Bom, então Carlinha. vamos fazer a prece? Vamos lá. Vamos. Estou fechando os olhos. Vamos agradecendo a Jesus pelos seus ensinamentos. Agradecer a Deus, nosso Pai, esse nosso poderoso amigo, por ter nos criado, por ter nos dado Jesus de presente no nosso dia a dia, por ter nos dado também esses nossos amigos que nos acolhem, que nos orientam, falam aos nossos corações. Que a gente possa ter um final de semana bem alegre, bem feliz, com a nossa família, carregando de bom todos os momentos que nós passamos juntos, para que a gente tenha uma história bem bonita. Pai nosso que estais no céu, que santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos do mal, pois é teu reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, beijos Boa para todos. noite. Estamos com muita saudade. Até a próxima.
se Deus quiser. Até. E Ele quer.